abriu lendo a história de Deus. Querido irmão, chegamos em mais um momento de recapitulação das histórias contadas até aqui. Concluímos então o mês de março e por isso leremos e recapitularemos juntos os últimos 6 dias de leitura e aprendizado diário acerca da palavra de Cristo Senhor Jesus. No dia 26 de março, lemos Juízes 2-5 e vimos que Israel esquece o Senhor após a morte de Josué, caindo em idolatria. Deus levanta juízes como Débora para libertar o povo da opressão. Mas há uma constante alternância entre pecado, opressão, além de arrependimento e livramento. E por isso separamos Juízes 3, versículo 9, como base de nossa leitura. Clamaram ao Senhor e o Senhor lhes levantou um libertador. No dia seguinte, dia 27 de março, lemos Juízes 6-9, onde Gideão é chamado por Deus e, apesar da sua insegurança, vence os midianitas com um pequeno exército. No entanto, após sua morte, o povo volta a pecar. Abimeleque, filho de Gideão, governa com tirania. Separamos Juízes 6-12, que diz: O Senhor está contigo, homem valente. E 28 de março temos como referência Juízes 10-13, onde Juízes 10, versículo 13 diz: Não vos livrarei mais. Aí, esse verso nos dá um chamado ao verdadeiro arrependimento, onde Israel volta a fazer o que é mal, e Deus levanta Jefté, que enfrenta os amonitas. O texto apresentado pela Bíblia nos alerta sobre as decisões impensadas. Como o voto de Jefté, surge a história do nascimento de Sansão. No dia seguinte, já na metade da leitura dessa última semana, vimos em 29 de março, de Juízes 14-18, que há relatos da juventude de Sansão, suas escolhas impulsivas e as demonstrações da sua força concedida por Deus. Há também uma decadência na espiritualidade de Israel, refletida na idolatria da tribo de Dan. O versículo-chave está em Juízes 14, versículo 6, que diz: O Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Agora chegamos a março 30, que temos como referência Juízes 19-21. O livro termina com relatos chocantes de violência e depravação, especialmente o crime de Gibeá e a guerra civil contra a tribo de Benjamim, mostrando a consequência de uma nova nação sem direção. Por isso, o versículo de referência 25 de Juízes 21. Naqueles dias, não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Por fim, chegamos à data de ontem, dia 31 de março, de Rute 1-4, que como verso de referência temos Rute 1-16, que diz que o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Em contraste com os Juízes, Rute traz uma história de lealdade, provisão divina e redenção. Rute, moabita, escolhe servir ao Deus de Israel. Boaz torna-se seu resgatador e ambos entram na linhagem de Davi e de Cristo. Querido irmão, essa semana percorremos o ciclo trágico e redentor de Israel em Juízes e encerramos com a luz restauradora de Rute. Vimos como a ausência da liderança importante e a desobediência afastam o povo de Deus, mas também como ele levanta libertadores e oferece redenção. Além disso, Rute mostra que mesmo em tempos difíceis, Deus age com graça e propósito, conduzindo todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que aprendamos a confiar na fidelidade de Deus e manter nossos olhos em a sua única direção, mesmo nos momentos em que possamos considerar como momentos difíceis, momentos em que estamos unicamente vendo trevas. Querido irmão,
Como você muito bem sabe, nós estamos lendo isso dentro da palavra de Deus diariamente. E por isso nós também separaremos não só momentos de leitura, recapitulação, mas também de pedidos, agradecimentos e oração. Por isso, reservaremos um momento especificamente para isso. Mas lembre-se, se o seu nome não for mencionado, não se preocupe, pois Deus recebe o seu pedido, o seu agradecimento e as suas alabanças. Gostaria de iniciar neste momento com os louvores e agradecimentos. Nossa querida irmã Tatiana agradece pela saúde do seu pai, pela graça recebida por Deus e por estar sempre presente com a sua família. Gisele Bueno glorifica a Jesus por mais uma semana juntos em propósito. Valdirene Oliveira louva a Deus declarando: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Valdirene Oliveira, que Deus a abençoe. Nossa querida irmã Laura testemunha gratidão pela semana e pelo aprendizado da palavra. Luciane agradece por ver a palavra sendo propagada em seu lar. Nossa querida irmã Perolina louva por estar compartilhando os propósitos e pela certeza de que Deus ouvirá suas orações. Também tivemos irmãos que expressaram louvor, exaltação ao Senhor por bênçãos, aprendizado e comunhão. Nosso irmão Rodrigo Sobreira, Paula Fernanda, Denise, Terezinha Campos, Enilde, Dorca Paula, nossa querida irmã Lorena, Thailisa, Maria Luciene e muitos outros irmãos. Além disso, tivemos pedidos de oração que nos apresentaram. Em relação à saúde, nossa irmã Tatiana Martins pede para que Deus possa curar das dores lombares, da saúde da sua mãe e de sua tia e da saúde de Davi, filho de sua professora Adriana. Monique Carvalho tem depressão profunda, mas pede forças para continuar e equilíbrio emocional. O filho de Monique, o Emanuel, precisa de orações para o tratamento de TOD, TDAH e TEA. A família de Tatiana também precisa de oração para sua família, inclusive para o seu pai, que já tem estado melhor depois de vários dias de oração e intercessão que temos feito. Além disso, tivemos pedidos para libertação. Gleison Fonseca pede pela sua esposa que seja liberta do engano e do adultério e o casamento dele seja restaurado. Tatiana Martins, que Deus esteja na vida dela e de sua família e que possa libertar de todo mal. Também tivemos alguns pedidos de direção e propósito. Miriam pede pela vida profissional, pessoal e pelo propósito. Também pede pelo casamento e pelo marido. Nosso querido amigo e irmão Davi, pela direção espiritual diante das dificuldades de firmar-se em uma comunidade de fé. Nosso querido irmão Pedro, por direção espiritual diante da dificuldade de firmar-se em uma comunidade, mas que consiga estar focado no reino e não se distrair com coisas do mundo. Tivemos outros pedidos para proteção e fortalecimento espiritual. Marcos Reis, por sua vida, família e a igreja em que lidera. Nossa irmã Denise pede por sabedoria e perseverança nos estudos da palavra. Alisson e Lenilda pede para que Deus os fortaleça diante das injustiças e das tragédias refletidas nas Escrituras. Nossa irmã Perolina, por proteção para sua família e por respostas às coisas que tem apresentado. Tivemos, infelizmente, oração em relação ao luto. Nossa querida irmã Denise apresenta a família de sua vizinha, Fátima, que faleceu após um AVC fulminante, incluindo Ari, Lídia, seus filhos e os demais vizinhos. Tivemos também pedidos por familiares. Lucas Henrique pede por sua família, Terezinha Campos, pelos seus filhos. Também tivemos outros pedidos para firmamento profissional. Márcia pede para que Deus a abençoe, esteja junto com ela e a ajude.
Por fim, tivemos um irmão que não quis se identificar. Ele pede para que haja um firmamento profissional e que as respostas em suas inscrições no seu processo de classe seja concluído positivamente e que consiga trabalhar novamente. Querido irmão, como você muito bem sabe, gostaríamos de convidar para orar junto conosco neste momento. Mas reserve um momento durante a sua semana para orar, refletir e clamar a Deus. Não se esqueça, se não mencionamos os seus pedidos aqui neste momento, saiba que Deus, no seu íntimo, o conhece e conhece cada uma de suas necessidades. Por isso gostaria de pedir e convidar a você que feche os seus olhos e ore junto com a gente. Senhor Deus e Pai de misericórdias, nos colocamos diante de Ti com humildade, reverência e confiança. Te agradecemos por cada vida que lemos aqui, que oramos juntos, que clamamos juntos, pois confiamos no Teu nome hoje, sempre, e entregamos esta semana a Ti, Senhor. Tua palavra nos mostrou os caminhos tortuosos que o homem segue quando tem que se afastar de Ti, mas também nos revelou a Tua fidelidade em levantar juízes, libertadores e resgatadores. Obrigado pelo exemplo de Ruth e por mostrar que mesmo em meio à dor, há esperança. Te louvamos por bênçãos recebidas por Tatiana, Gisele, Valdirene, Luciene e tantos outros irmãos que reconhecem que a Tua mão tem agido em suas vidas. Agradecemos pela cura em progresso, pela vida unida, pela família unida, pela propagação da Tua palavra nos lares e por cada testemunho silencioso que se forma entre os Teus. Agora, Senhor, intercedemos por pedidos que aqui foram registrados e apresentados. Visita o lar de Tatiana e toca o Teu poder curador em seu corpo e de seus familiares. Fortalece Monique, derrama a paz sobre a sua mente e dá sabedoria e amparo para lidar com os desafios com o pequeno Emanuel. Liberta, Senhor, a esposa de Gleison. Liberta ela do engano. Restaura esse casamento. Quebra as cadeias espirituais e traga arrependimento, reconciliação e renovação. Conduz Maria em suas decisões, abre portas na vida profissional, cura as inseguranças, abençoa o seu lar e seu marido. Abençoa também, Senhor, o coração inquieto do Pedro, o caminho de fé de Davi e o zelo sincero de Alisson e Enilda, diante da dureza da palavra. Conforta os que estão de luto, como a família da vizinha de Fátima, e que a esperança da eternidade seja um consolo junto e ao seu lado. Senhor, fortalece Marco Reis em seu ministério, dá sabedoria, autoridade e compaixão. Abençoe nossa irmã Terezinha, seus filhos e todos que clamam pela sua família. Traz direção, paz e firmeza na fé e aos que ainda se sentem errantes. Repreende todo espírito de confusão, angústia, ansiedade e fortalece cada um com a Tua palavra. Senhor, queremos encerrar apenas esta oração confiando que o Senhor está no controle, mas que o Senhor transforme, nos guie dia após dia, momento após momento, a nossa vida, para que seja uma oração constante a Ti. Tu és nosso refúgio, o socorro bem presente na tribulação, o Deus que cura, que ouve e que transforma. Que cada irmão ou irmã persevere na Tua fé, de olhos fixos no Autor e Consumador da nossa salvação, e sabemos muito bem quem é, e és Tu, Senhor. Por isso, confiamos nos pedidos que aqui foram apresentados, que serão atendidos, porque apresentamos ele a Ti, como incenso de graça ao nosso Senhor Jesus. Pai, abençoe nosso dia. Esteja junto conosco hoje e sempre. Pedimos isso
porque confiamos que somente em Ti seremos salvos, transformados e abençoados. Fazemos assim pedido de oração em nome de Jesus, nosso Salvador e Resgatador. Oramos. Amém. Querido irmão, mais uma vez menciono, se seu nome não foi mencionado, não se preocupe. Deus recebeu como senso de graça e honra a Ele. Lembre-se sempre, reserve um momento especial para orar por cada um desses pedidos que foram apresentados. Estude junto conosco e ore junto com a gente sempre, pois, unidos em Cristo, seguimos firmes na fé. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.